só, o dia já amanheceu. Vem! Vamos acordar, vamos acordar. Vamos acordar, vamos acordar. Bom dia, galerinha! Vamos acordar? Tá na hora de começar mais um dia de aula. Hoje é sexta-feira, mais uma semana que se encerra. Final de semana tá chegando, hora de descansar, né? Essa semana de estudo. Se preparar para a próxima, tá? Não acabou, não. Vamos lá, né? Vamos continuar estudando os descritores, tá? Do projeto Avalia Brasil de Língua Portuguesa. Hoje iremos ver o descritor número 7 e o descritor número 8, certo? Então, peguem a apostila de vocês, aquela que foi preparada para a escola, que vocês receberam pela escola, tá certo? Para a gente poder iniciar as atividades. A gente vai dar continuidade, né, à atividade do dia 18, certo? Só para vocês buscarem na apostila de vocês, ó, bem aqui, tá? Tem 18, certo? Ó, 18, bem lá no cantinho, na data. Aí você vai nessa atividade, tá? Ela começa com o descritor D2. Só que nós já resolvemos essas questões. E a gente vai para o descritor D7, né? Descritor número 7. Que quer dizer o quê? Qual é o objetivo desse descritor, galerinha? É identificar o conflito gerador e os elementos que constrói a narrativa, certo? As narrativas podem falar de diversos assuntos e sobre diversas pessoas, mas sabe o que todas elas têm em comum? Elementos e momentos. E quais são os elementos, né? Vamos lá. O tempo, né, que ocorre essa narrativa, que ela se passa, define, né, o determinado período de tempo que ela acontece. Então, o tempo é um dos elementos, certo? Espaço. Toda narrativa se passa em um determinado local. Personagens. Toda narrativa se passa com alguém, certo? Sempre tem alguém, né? E eles são os personagens. Foco narrativo. Toda narrativa é contada por alguém, certo? Alguém está narrando, contando, falando a narrativa. Enredo. Em toda narrativa acontece alguma coisa. Esse enredo é dividido em 4 momentos. Agora a gente vai entender como é a divisão do enredo, tá? Situação inicial, tá? A situação inicial é o começo da história, onde são apresentados o foco narrativo, tempo, espaço e personagens que vão viver essa história. Conflito gerador é o problema que o personagem principal tem que superar. Clímax é o ponto de maior emoção para o leitor dentro do texto. É aquele momento de suspense ou aquele momento que tudo acontece e que você fica assim, ó, louco para que a narrativa chegue ao final para você saber o que é. Aí é o desfecho. É o momento quando é contado para o leitor como o conflito se resolveu. Então, galerinha, o descritor 7, né, ele é identificar o conflito gerador, né? O conflito gerador é o problema que o personagem principal tem que superar, certo? É a situação, o problema ali que ele tem que buscar soluções, tá? Então, e os elementos que constroem a narrativa estão aí, certo? Tempo, espaço, personagem, foco narrativo, enredo, tá? Então, esse é o descritor 7. Vocês irão responder a questão 5, a questão 6, a questão 7, a questão 8. E agora nós vamos para o descritor 8, que é estabelecer relação de causa, consequência entre as partes do elemento do texto, certo? Lembrando que a gente está vendo ali os elementos, né? Ali tinha os elementos da narrativa.
Mas aqui, para a gente entender bem o que é causa e o que é consequência, certo? Essas duas palavras estão intimamente relacionadas uma com a outra, tá? Quer ver? Vamos lá. Causa. Causa é o motivo pelo qual alguma coisa acontece. Por exemplo, o motivo de eu ter faltado aula é o fato de que eu estava doente. Então, a causa da minha falta é a minha doença, certo? Então, tudo tem uma causa. O que causou determinada situação é causa, certo? Aí, consequência é o efeito gerado pelo fato de algo ter acontecido. Por exemplo, se o fato de eu estar doente fez com que eu faltasse a aula, então faltar a aula foi a consequência da minha doença, certo? Então, causa, certo? É o motivo pelo qual alguma coisa acontece. No caso do exemplo aí, foi a minha doença. Essa foi a causa. E a consequência pela minha doença foi faltar a aula, certo? Então, é como se uma causa gerasse uma consequência. Por isso que eles estão intimamente relacionados. Esse é o descritor 8. Vocês irão resolver a questão 9, 10, 11 e 12, certo? Aí a gente encerra a atividade aí na questão 12. E galera, qualquer dúvida, estou aqui à disposição para atender vocês, tá? Bom dia!